Bom, gente, esse é o nosso formulário das questões do nível fácil. Esse formulário aqui, ele possui duas labels, essa e outra que vocês não conseguem ver, que é essa daqui. 2 red buttons, um text box e 2 botões. Bom, vamos nos códigos. Bom, primeiro a gente declarou aqui 3 variáveis do tipo inteiro. Detalhe que essa daqui vai ser public e static, gente, porque a gente vai precisar usar ela em outro formulário, tá? Então, essas duas receberão 1 e essa aqui vai ser pública, a gente colocou igual a 0. Bom, depois a gente colocou aqui a nossa classe de conexão. Depois a gente declarou a nossa string de conexão. A nossa string de conexão, gente, recebe todos os dados do nosso banco, tá? Então, aqui nela vai senha, user, e aqui a gente declarou outra string que mais tarde vocês vão ver para que serve ela. Bom, vamos entender então a parte do como vai aparecer a pergunta aqui nessa lei. Quando a gente clica em avançar, que é esse botão aqui, que tem essa setinha, aqui a gente abriu um if rodada maior ou igual a 2, então a pergunta recebe mais 1. Então aqui, ó, gente, a pergunta começa com 1 e a rodada também. Quando ela for maior ou igual a 2, a pergunta vai receber mais 1. Aí aqui, essa string aqui que a gente usou, que a gente declarou aqui em cima, vai receber a nossa linha de comando. Que linha é essa? Select asterisco from, perguntas fáceis, que é o nome da nossa tabela lá no banco, where id pergunta igual a arroba pergunta. Aqui a gente instancia a nossa classe de conexão. Aqui embaixo a gente instancia a nossa classe de comando. Depois a gente está adicionando um parâmetro, que é esse arroba pergunta aqui vai ser igual ao pergunta aqui. Beleza. Aqui a gente abriu um try. Aqui dentro do try ele abre conexão com o banco. Esse data reader ele vai executar o nosso comando sem retornar nada. E se ele for executado, vai preencher a nossa label com o campo pergunta lá do banco. Aqui embaixo tem o catch, que é caso haja alguma exceção, e o finally, que é para fechar a conexão com o banco. Bom, antes de explicar o próximo botão, a gente vai vir aqui vai ver aqui o evento que a gente colocou aqui no nosso SADButton. O evento é para que quando a gente clique aqui nesse SADButton, o texto venha para cá. Então, como a gente coloca esse evento? Seleciona o SADButton, vem em propriedades, clica nesse raiozinho e dá 2 cliques nesse mouse click. Aqui dentro do mouse click a gente colocou txt resposta, que é o nome da nossa text box, ponto teste igual a sim. Aqui a gente colocou a mão mesmo, o texto, e a mesma coisa com o outro SADButton. Bom, indo para o nosso botão de verificação, então aqui, ó, a nossa string de comando vai mudar. Agora vai ser select resposta, que é o campo da resposta lá no banco, from perguntas fáceis, que é o nome da tabela, where id pergunta
quando a id pergunta for igual a pergunta, que é a nossa variável que a gente declarou aqui. Depois a gente vai instanciar a nossa classe de conexão, a nossa classe de comando e abrir o try. Aqui dentro do try, ele vai abrir conexão com o banco, vai executar o comando sem retornar nada, e quando executar, ele vai abrir esse if. Esse if é assim: se o txt resposta, que é o nome da nossa text box, for igual ao campo resposta, então a nossa variável resposta, que a gente declara como receber 0, vai acrescentar mais 1. E vai aparecer a mensagem resposta verificada. Se não for igual ao campo lá, ele só vai aparecer a mensagem. E aqui a gente colocou outro if para quando chegar na pergunta 10, que é o máximo de perguntas, ele ir para outro formulário. Depois tem o cat, que é caso surja alguma exceção, vai aparecer para a gente a mensagem, e o finally, que vai fechar a conexão com o banco.